Ai, ai. E aí, Sir? E aí, Tranca? Va bene? Va bene, grazie. Que beleza. E você, Tranca, você vai bem? Você está sempre bem. Tranca, você fica mal? Você fica mal? Você Eu fica fico, eu fico muito mal. quando? O que faz você ficar mal? Quando eu tô com tédio de ficar bem, aí eu fico mal, entendeu? Não entendi, só para Eu- ter assim, um contraste, um pequeno Às contraste. vezes é bom parecer meio mal para alguns. É uma roupagem que funciona para quem ainda está com ilusões não compatíveis com seu grau de consciência e momento de desenvolvimento. Ah, mas eu Você estava sabia? pensando. Hã? Ah, eu tinha pensado mal, tipo, ficar na bad, entendeu? Não mal, Bad tipo. não, bad não. Bad já se foi. A bad se foi, me largou. Fazer o quê? Ela disse que eu não era bom o bastante. Ela foi lá, ela foi embora com outro. Achou mais compatível. Tá Achou bom. mais compatível, eu não era bom o bastante. Você sabia que o corpo amadurece em múltiplos aspectos? Sabia disso, Tigano? O corpo amadurece em múltiplos. Me parece que sim, né? Psicológico, aspecto hormonal, Biológico, hormonal, aspecto. Muita coisa, muito. O corpo é muita coisa. muita Parece coisa. O muito. corpo, o corpo humano é magnífico, né? Processo enzimático, hormonal, processo digestivo, a Acho que construção e a fábrica de processos bioquímicos dentro do organismo, não só humano, mas um organismo vivo é magnífico. isso, acho que é isso que eu ia falar. Acho que todo o corpo, você começa a observar ali qualquer coisa, um bichinho, ou uma bactéria ali no laboratório, ou uma cultura, né, de bactéria. Tudo, você vai. Acho que talvez seja a síndrome do protagonista, né? Aquilo vira como se fosse um protagonista da história, né? Que se está observando, e se vai notando toda uma complexidade ali naquele corpo, naquele organismo, naquele ser. Eu acho muito bonito. Exatamente. Então, ah, temos ali um ser que se desenvolve em várias áreas, compondo ali uma unidade complexa. Hoje temos vários seres que têm uma idade entre 25, 20 ao resto da vida, que têm um desenvolvimento hormonal, desenvolvimento biológico, desenvolvimento cerebral, cognitivo, mas não têm o desenvolvimento da sua persona, das habilidades, da autoimagem e também da sua cognição a nível de sentidos. É uma pessoa que ela tem uma percepção, uma autopercepção de 12 anos. Na entrada ali da pré-adolescência, na saída do eu desejo como e onde. Então, essa pessoa, ela sofre muito mais do que uma criança com 12 anos, porque ela literalmente se utiliza de artifícios evolutivos, adaptativos, que amadureceram para ela ter certas capacidades. E essas capacidades aumentam o sofrimento, o atrito, a tensão de um padrão de comportamento dissociativo, inadequado ao que seria apropriado fisiologicamente, psicologicamente, quimiologicamente, todos esses processos estariam ali em homeostase. Então, temos ali um estágio de insuficiência da maturidade e uma tentativa de não se responsabilizar pelo que está ocorrendo, mas desejar o retorno que a responsabilidade oferece. Eu desejo
ao retorno de ter autorização para dirigir, mas eu não desejo estar apto e realizar testes de aptidão para dirigir. Então eu vou fazer um drama, uma peça de teatro, de maneira impulsiva, de maneira não raciocinada, a fim de comover aquele que eu julgo ser uma pessoa que tem autoridade e poder para tal, para que eu tenha essa corrupção dos seres na posição de responsabilidade para obter o que eu quero. Então, o ato de infantilização com base em manipulação narcisista e de codependente é de responsabilidade da espiritualidade, porque o espírito é a razão das coisas existirem, então há uma omissão espiritual, há uma omissão dos seres cuidadores, há uma omissão do sistema, principalmente para pessoas que têm condições financeiras e acadêmicas para oferecer a seus tutelados, seus cuidados, noções de educação e comportamento apropriado ao seu momento e condição como adulto ou como criança em correspondência com a sua inteligência e capacidade cognitiva. Oi, cutucamos a ferida agora que estamos limpando a ferida, podemos oferecer, por meio das virtudes, comportamentos racionais e um método para que esse ser não esteja atuando em uma traumatologia do seu passado, e sim lidando com prática para funcionalizar o seu presente, a fim de não estabelecer aspectos de neurose infantil dissociada em adultos com transtornos emocionais e manipulatórios, dado ao comportamento doentio e codependente de seus supostos responsáveis, já que estamos falando de seres a partir dos 20 anos. Por que a partir dos 20 anos? Porque até os 21, 22, ainda tem a restinho da formação do córtex frontal e ainda estamos em processo adaptativo. Com 18, de maneira científica, né, nossa ciência e metafísica de vocês, seria inapropriado, seria não gentil. Eu sou sempre gentil, né, Juliana? Então, vamos, Oh, vamos manter aqui esse O aí foi estranho, hein? Sorte que hoje não é momento para birra, vamos focar no conteúdo. Vamos manter a imagem aqui. Ó, melhor não contrariar. Melhor não. exatamente. Dada a condição de comportamento, podemos substituir na equação a personalidade por virtude. Então, o comportamento virtuoso não leva em consideração a personalidade. A personalidade com tendências à generalização acaba generalizando sentimentos, emoções e medos. Isso é um processo muito tóxico, porque inibe a própria percepção de natureza do ser. Isso dissocia sua autonomia e a sua liberdade, gerando uma prisão dentro de si mesmo. Por isso os seres fazem tanta força, por isso os seres ficam tão bravos, ficam tão nervosos, porque o ser se sente preso dentro de si mesmo, já que a sua idade da personalidade não é compatível com a sua idade em todos os outros aspectos. É como se a alma e o espírito deixassem fluir
uma quantidade de energia e a expressão do ser e da persona não desse conta. Então o ser se sente sempre pressionado. Isso também é fonte para a sensação de ansiedade e agonia. Colocando o comportamento virtuoso no lugar, o ser assume um papel, atuando como se tivesse aquela idade. A atuação dele, dada a adaptabilidade da autoimagem e autopercepção, geram, por sua vez, um contraste comportamental em si mesmo, forçando, de maneira gentil, mas forçando, como na física, como no universo, forçando a gravidade das coisas a, a todas as outras coisas ficarem em seu passado e, objetivamente, a personalidade assume aquele novo padrão de comportamento, dando ao ser uma alternativa, funcionalizando a grande frase: eu posso ver amor, Deus ou qualquer coisa ao invés disso. Ufa! Gostou? É isso aí. É isso Gostei, aí. gostei. Então, quando a pessoa te fazendo muita birra, você fala: eu entendo, então eu aceito, tá? E ok, tudo bem, não tem problema. Você está aí deitada no chão, né? Deitada na areia, jogando areia para cima, comendo areia, fazendo coisas que me envergonham propositalmente. Eu entendo, ok, eu entendo, ok. Vai ver, tá com deficiência de alguma vitamina. É ácido fólico, ferro, né? É alguma alergia, né? Não Ó, tem, tem você uma tá com deficiência alguma que a pessoa infecção, começa a comer terra, eu acho, uma coisa é assim. ferro, é, grávidas comem muita terra, parede, né? Não, não, Mas não, só ok, quando tá ok. deficiente. Não, mas a grávida come por deficiência. Se você fazer o teste, não entra falta de ferro. É, pode ser, não se faz isso mais não, tranca, se toma, hoje em dia, assim que ficou grávida, começa a Não, mas tomar se você suplemento. toma essa, mas se você sentir vontade de comer parede, faça Não, já te exame. informa para não comer parede para procurar um É, médico. não, se você, é o que eu tô falando, sentir vontade, faça exame, vá procurar um médico. Então, isso é a Aqui é a coisa. pura sensatez. Então, é a mesma coisa do retorno que você falou, o retorno que a responsabilidade oferece, certo? Nesse caso, Isso. seria, por exemplo, a pessoa deseja ficar grávida, deseja, certo? Constituir É, família, ter um filhinho. Então, em consequência desse desejo, ela também deseja fazer um pré-natal, ter cuidar da saúde, isso, né, durante a isso, gravidez, aprender sobre o processo de gravidez, o isso, que, que vai acontecer ali no corpo, o que, que ela precisa fazer isso, para sustentar um processo saudável, para a probabilidade de um bebê saudável ser significativamente aumentada, né? Etc, etc. isso. Mas aí Tá. quando o ser está lá no chão fazendo isso, fazendo aquele momento histórico, que você pega, você pode fazer, tem várias estratégias. A primeira é dizer, olha, eu não vou recuar, o que eu estou fazendo segue uma lógica, se você quiser entender, a gente pode entender juntos. A criança a partir de 12 anos, ok? Aí, sempre a partir de 12 anos, antes de 12 anos, está fazendo birra porque está amadurecendo além do que deve. A birra antes dos 12 anos merece acolhimento. A partir dos 12 a 10, 12 merece entendimento, tá? Então você mostra autoridade, fala assim, ó, eu faço isso por causa disso, disso e disso, de uma maneira que a criança entenda, tratando a criança como criança, viu, ouvintes do cacete? Aí você trata a criança bem, como criança. E aí você fala, olha, você pode respeitar seu sentimento. Eu respeito a sua dor, respeito a sua agonia. Eu entendo que você está passando por isso e respeito. Mas vamos assumir um personagem. Agora você é a sua versão virtuosa, uma versão que lida bem com a situação. E eu tenho a minha versão que não estou com raiva de você porque você está fazendo eu passar vergonha. Então agora nós podemos lidar com isso de uma maneira melhor para nós dois, e aí depois podemos conversar.
Aí vem a pergunta: Franca, e se estiver fazendo birra no shopping por causa de um brinquedo? Você faz isso, se não funcionar e a criança continuar com birra, você continua fazendo isso, e com o tempo a criança vai entender que essa é a única linguagem disponível. Mas, Porque a Franca, linguagem da birra dissociativa também é uma birra, também é um, uma linguagem. O que foi? eu tô confusa, porque quando você fala birra, ao que exatamente você está se referindo? Porque a A criança tentativa tem agência, certo? agressiva, a tentativa agressiva e de comportamento dissociativo. Mas o que que seria isso? Porque, por exemplo, se a criança está tentando comunicar um desejo e ninguém está ouvindo, é natural, assim como é natural para o adulto também, a pessoa acha que não está sendo ouvida, ela começa a falar mais alto, sabe? É, Então, mas é o que eu estou dizendo. Ouve a criança e diz que a respeita, né? Você estava me ouvindo? Você estava me ouvindo aqui agora há pouco? não, mas eu estou tentando entender, porque você, toda essa série, acho que dessas conversas mais recentes, você tem falado muito dessa coisa da adaptação, e essa adaptação corrompe, digamos assim, o indivíduo, muitas Adaptação vezes. corrompida, assim. Isso. Então, eu estou tentando. É porque. O que eu vou Você dizer? gosta de birra, né, safadinha? É porque eu não criei meus filhos e não cresci com essa perspectiva de birra ser uma coisa negativa, porque tudo Então, é mas eles faziam informação, né? escândalo, Não, nunca fizeram escândalo, porque mas. eles eram ouvidos, não eram? É, eles, Então, você eles. não tem essa experiência na sua caixinha. Pois é, mas como então? Como então? Quer dizer, não vamos jogar o bebê fora com a água suja do banho, né? Como então preservar ali Não, vamos primeiro a limpar a água, depois informação que joga está fora sendo tudo. comunicada, sabe? Ó, ó. Porque Então, é o a que eu estou criança que está dizendo, é o que eu dizendo estou assim, ó, dizendo, eu é o que eu desejo. estou dizendo, é o que eu Uhum. estou dizendo. Olha, eu entendo o seu sofrimento, entendo a sua dor. Eu entendo o que você está passando e não estou negando isso. Mas agora nós precisamos agir de maneira virtuosa. Aí você ensina o que é virtude. Aí você diz, esse comportamento aqui seria o mais virtuoso. Olha como nós seríamos coerentes assim. E eu não disse para você comprar ou não comprar o brinquedo, ou qualquer coisa que seja. Pode comprar. A birra que é feita não é porque ele quer ou não o brinquedo. É porque a reação que você teve ao pedido da criança foi incorreta. Porque a criança pede algo, ela pediu, a primeira coisa que ela quer é acolhimento. Depois, o que ela quer é o objeto do seu pedido. Se você não dá acolhimento, ela não vai agir de maneira correspondente à sua falta de educação inicial, sua, no caso, cuidador. Entendeu? Mas, Tranca, e esse cuidador, ele exemplifica o que é se comunicar Lógico, sem dar birra? Porque muitas vezes os próprios pais não lógico. sabem fazer isso. Não, estamos assumindo que o ser sabe o que é virtude aqui, né? Então, você explica qual é a virtude, qual é o comportamento mais adequado, e aí, depois que passou aquele momento crítico, vocês vão voltar ao sentimento da criança para discutir o que a criança estava sentindo, para ouvir o que a criança estava querendo falar, e você vai entender que a criança não fez birra porque ela queria X ou Y coisas. Ela fez birra porque a sua reação ao pedido dela foi insegura. Foi uma reação ríspida, mal educada e insegura. Então a birra dissociativa foi primeira vez do cuidador em relação à sua responsabilidade de cuidar de uma criança que está aprendendo a viver no mundo. Entendeu? Ai, tá uma coceira no corpo do médico, tem que tomar banho, porra. Desculpe, isso era só o pensamento, saiu aqui. Esses Tranca, aparelhos, e essas como bocas fica? falam demais. Ah, Porque, é,
Porque tem caso que, por exemplo, o cérebro ali está se desenvolvendo, o córtex frontal, pré-frontal não está 100% ali ainda, né. Exato. Então, Por isso que é mais fácil assumir o personagem. tem Por isso que vezes que crianças brincam muito bem em falar que são super-heróis e etc. porque tem vezes que é o próprio circuito neuronal ele que está, tipo, overwhelmed, está sobrecarregado, então chega uma frustração que parece uma pequena frustração para o cuidador, mas ele não nota que aquele dia foi cheio de frustrações e aquele ser está ali com fome, está cansado, está muitas outras coisas, então, eh eh eu estou tentando aqui ver como analisar, porque não dá para isolar aquele incidente e cobrar daquele ser em desenvolvimento uma Não é isso capacidade que eu estou falando. que só viria depois. Como Uhum. eu disse: "Olha, você faz uma vez, explica o que é, faz 2, faz 3, faz 4, que uma hora a criança vai entender o que você está tentando explicar, e tenta explicar o que são virtudes em outro momento também". Tá. Por exemplo, é falado muito sobre isso em desenhos atuais, sobre desenhos que tratam do comportamento dos seres serem comportamentos virtuosos, bondosos. Sim. Então, a criança está inserida nisso. Aí você fala: "Olha, eu entendo, se você para, respira e sai da treta, fila da puta, você sai da treta, que você é o responsável ali, viu". Aí você Exato. para e você fala: "Ó, eu entendo sua dor, eu entendo seu sentimento, eu entendo suas emoções, mas agora a gente vai lidar com isso daqui a pouco. Agora a gente pode enfrentar essa situação de maneira virtuosa". E aí você vai ensinar para a criança, quando está formando ali, antes de processos cognitivos e racionais, você ensina a criança a moldar suas emoções, seus sentimentos e seus instintos. E fazendo a criança, olha, a criança fala: "Não, agora eu estou bem, vou fazer o que é certo, e o que é certo é ser uma criancinha tranquila". A criança se acalmou, e você pode ou não comprar ou não comprar, não importa. Você vai sentar com ela, o mais rápido possível do ocorrido, e falar: "Olha, e como você está se sentindo? O que aconteceu?". Com sinceridade. E você vai ter um momento ali para discutir a relação de vocês. Por quê? Porque eu, hoje, faço acompanhamento, junto com o Zé Pilintra, de crianças e adolescentes. É incrível como quase a totalidade das famílias não discutem a relação com os filhos, na posição de cuidador e na posição de cuidado. O cuidador não pergunta: "O que eu posso melhorar?". Porque a criança vem com um código ali dentro dela, ela fala para o pai e para a mãe o que que ela está fazendo de errado, Sim, se ela tiver espaço para isso, sim. principalmente até os 7 anos. Então, é exatamente isso que nós estamos falando, tratando o comportamento birrento dissociativo, comportamento infantil dissociativo, infantil com I minúsculo, doentio, tóxico e problemático. Nossa, que tema forte. Esse tema está me deixando sem entender, porque a criança está te propondo uma negociação, entendeu? Ela está tipo falando: "Olha, estou sentindo esse desejo aqui dentro de mim". No caso, tem tantos aspectos, por exemplo, se é uma criança que tem muita dificuldade com estímulos, por exemplo, num shopping, e está obviamente demonstrando que ainda não tem maturidade para conseguir caminhar pelo shopping, vendo todos Não, mas aqueles aí não é objetos não de é aí desejo, aí é uma situação bem mais complexa, né, que você e está fica trazendo complexidade para o meu caso. eu estou trazendo responsabilidade para o responsável, porque o responsável Mas é o que eu colocou a estou criança nessa dizendo, situação, sabe. é o que eu estou Eh, dizendo. Eu não sei que momento você associou, por algum viés, que eu estava responsabilizando a criança. é no momento em que, por exemplo, por que que a prioridade é essa coisa da negociação e da troca de informações, né. Por que Não, que a criança não negocia, prioridade a criança é cuidada, a criança é ouvida. não, isso, mas negociar é parte de ouvir, porque pode ser que a sua Não, negociar dá prioridade responsabilidade para a criança, não. Você não. ouve,
cuida com Uhum. sinceridade. É porque negociar é positivo. Por exemplo, no caso do shopping, vamos supor o seu Negociar com uma exemplo. criança, sem a criança ser criança, não é positivo. Não, vou usar outra palavra. Que palavra seria melhor para troca de informações? Porque a criança está tentando te informar, Naquele momento da birra dissociativa, não é momento para trocar informação. mas a Aquele criança está. momento é momento de acalmar a criança, oferecer uma alternativa e falar, olha, você pode se comportar de outra forma ao invés dessa. O que que vai acontecer? A criança vai assumir um outro papel naquele momento, que a criança faz isso magistralmente. Como adulto, é muito difícil entender como a criança faz isso, mas estudos, nós temos dados que mostram que a criança tem uma capacidade de transfiguração inerte e transfigura a sua personalidade com muita facilidade. Então a criança vai se acalmar e vai usar a serenidade, por exemplo, como um padrão. Aí essa serenidade vai entrar no campo da criança, a deidade vai ajudar a criança e no mais rápido possível daquele momento, o pai, a mãe, o cuidador, vai sentar com a criança e dizer: você estava se sentindo assim? Por quê? Como é? Você quer me explicar? Como foi? Aí a criança vai ter um espaço fora do contexto de birra dissociativa para ser ouvida adequadamente e assim o entendimento mútuo acontecer, não tirando a responsabilidade do adulto e colocando a responsabilidade da criança, e sim trazendo total responsabilidade para o adulto e para a espiritualidade, como disse que era culpa da espiritualidade no início. Tá certo. Não, é isso que eu chamo de negociação, vamos trocar figurinhas, trocar informação, eu entender a subjetividade daquela criança, e a partir disso eu também entender a minha própria subjetividade, as dificuldades que eu poderia estar Eu tendo em lidar com entendo. aquela situação e tudo mais. É que Mas como eu acho te trato com que muito amor, Juliana, muito amor, a responsabilidade para você simplesmente não mensura a ideia de não tratar a criança como criança. Porém, porém, quem nos ouve não vê as coisas dessa forma e acha que negociar é tratar a criança como adulto, como ocorre muito. Então eu estava cuidando de você de novo. Olha o oi, amor. pois é. É que com as crianças a gente negociava até quando eram bem pequenininhos, era tipo: "Você quer tomar banho agora ou você quer brincar mais 5 minutos e É, aí toma banho?". E aí da a criança à agência agência, né? sempre vai tendo aquele senso de agência, Isso, sem perder esse senso da escolha, porque a vida são escolhas, concordo plenamente, preferências, concordo. prioridades, exato, exatamente. Faz É, parte do jogo. Você está indo bem, você está indo bem. mas eu acho que eu entendi, Tranca, eu acho que eu entendi. Então É tratar que a a criança linguagem foi como criança. adaptada para que o contexto seja pontual aonde deve seguir, aonde tem que seguir. Se eu usar negociar, eu abro pretexto e eu não posso. Então, eu entendo o seu ponto, eu respeito o seu ponto e concordo com ele do jeito que você está expressando. Mas o seu jeito é sincero e humilde, mas não é o melhor jeito diante do que eu tenho que fazer. Então é nós, fechou. Não, então o melhor jeito, já entendi, o melhor jeito, você está tentando falar que o responsável ali é o cuidador, e os cuidadores do cuidador e os cuidadores da criança, então de certa forma é Sim, a espiritualidade ali. sim. É o melhor jeito. O melhor jeito é ouvir a criança, respeitar a agência dela, compatível com a idade dela. Tá. E esse ouvir a criança é um ouvir a criança em muitos níveis. Sinceridade em muitos níveis, exatamente. E no momento da birra, você só de falar, vamos se acalmar, eu respeito você, entendo seu sentimento, entendo suas emoções, vamos seguir a virtude da serenidade, igual eu te ensinei, ali já vai abrir para o trabalho da espiritualidade atuar para a criança se acalmar e se sentir melhor. Que é Tá. injusto a criança sofrer porque o adulto é idiota. Nossa, com certeza.
Pois é, sejamos menos idiota. Idiotez estão vendendo a 5,99 idiotez, uma pílula que você compra. Tô brincando, sério, não tem não, fazer o quê? Frio, Antes, é o que bom Idiopril. que Não, teria como é que Idiopril. ela fala? O Abilidol. Abilidol é mais. Abilidol, Abilidol. Abilidol É, na veia a cada 2 horas, por favor. exatamente. Não, tá, acho que eu entendi, que sim, que a espiritualidade faça seu trabalho, que, nossa, eu também sei cuidar, eu também me sinto criança, em relação à espiritualidade, sou uma criança do divino. De fato, nós respeitamos isso, e toda vez que vocês se comportam de maneira condizente com a idade dentro da cultura de vocês, vocês têm tudo conosco. Nós estamos aqui para ajudar, estamos para servir. Paz. Entendi. Gratidão, Aproveita a Trem. oportunidade que eu não sirvo sempre não, viu? Ó, Oi, oi, oi. Se foi, como é que tá, ainda bem que tá gravado. exatamente, não é ameaça, é só constatando. Paz. Gratidão, Tranca.